E aí, tudo bem? Boas-vindas a este guia da Open Door. Sabe aquela cena super clássica? A gente entra numa casa ou num apartamento, os olhos brilham com o espaço, mas logo vem aquela pulga atrás da orelha. Será que isso aqui vale mesmo o preço que estão pedindo? Pois é, nesta nossa explicação de hoje, a gente vai desvendar exatamente como fazer essa avaliação na hora da compra. Tudo de um jeito técnico, super estruturado e, o mais importante, totalmente seguro. Bom, vamos direto ao ponto. Tem uma frase que bate forte, mas é a mais pura verdade. Imóvel bonito pode esconder prejuízo. É muito comum a gente tomar uma decisão de compra baseada na emoção pura, sabe? A gente vê uma pintura novinha, uma fachada super moderna e fecha o negócio na empolgação só para descobrir meses depois que comprou um problema gigantesco. Então, para ninguém cair nessa armadilha financeira, a gente estruturou essa conversa em 6 passos essenciais. O perigo da emoção, localização e potencial futuro, além da estética do imóvel, avaliando os custos reais, documentação para evitar problemas e, por fim, visitas inteligentes e decisão. Bora lá? Passo número 1. O perigo da emoção. É aquele velho embate, razão contra emoção. E isso aqui ilustra perfeitamente o que rola na prática o tempo todo. De um lado, a gente comprando pela emoção, com aquele brilho no olho já imaginando o sofá na sala, mas aí vem o balde de água fria do outro lado. Descobrir que pagou caro. Aquela empolgação toda vai pro ralo e vira um peso no bolso rapidinho, assim que os problemas que estavam escondidos começam a dar as caras. Entendendo esse peso da emoção, a gente vai para o passo 2, localização e potencial futuro. O nosso fator imutável. Pensa comigo, a gente pode quebrar a parede, trocar piso, instalar uma fiação nova, mas não dá para mudar o imóvel de endereço, concorda? A localização é imutável e ela dita a nossa qualidade de vida em 4 pilares para o dia a dia: acesso, segurança, comércio e transporte. Não adianta nada uma arquitetura espetacular de capa de revista se o bairro for inseguro ou se a gente precisar rodar quilômetros só para comprar um pão na padaria. Agora, o que é realmente interessante aqui é que a gente precisa olhar lá para frente, pensar no imóvel como um ativo de longo prazo. Não basta ver como o bairro está hoje. Uma avaliação inteligente exige checar o potencial de valorização da região, o crescimento ali em volta e a liquidez. A grande sacada é se perguntar: se houver a necessidade de vender isso daqui a 10 anos, o mercado vai fazer fila para comprar ou o imóvel vai ficar encalhado? E isso nos leva direto ao passo 3. Além da estética do imóvel, um mergulho no estado físico da coisa. Para guiar essa inspeção sem erro, a gente precisa focar em 5 pontos vitais: infiltração, rachaduras, elétrica, hidráulica e ventilação. É super importante tirar o foco daquela maquiagem, sabe? Aquela tinta fresquinha com cheiro de nova que, muitas vezes, serve só para esconder o encanamento dos anos 80. Defeitos ocultos numa fiação antiga custam uma fortuna para arrumar e raramente cabem naquele orçamento inicial da mudança. E já que o assunto é orçamento, vamos para o passo 4, avaliando os custos reais. É o preço de mercado contra o custo total. A primeira coisa a fazer é pegar o imóvel que a gente está avaliando e comparar direto com outros imóveis parecidos no mesmo bairro. Tem que ter o mesmo tamanho e o mesmo padrão de acabamento. Essa é literalmente a única forma de medir se aquele preço ali faz sentido ou se estão pedindo alto demais. Sem fazer essa comparação rigorosa, a gente está praticamente fechando a compra de olhos vendados. Então, o ponto crucial é o seguinte: os custos totais vão muito além do valor do imóvel em si. Tem aquelas despesas constantes que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. O condomínio, que é para sempre, os impostos, tipo o nosso IPTU de cada ano, a manutenção, que é inevitável em qualquer casa, e, claro, os juros de um financiamento, que podem simplesmente dobrar o valor do imóvel em 30 anos. Tudo isso muda a matemática financeira completamente. Com a grana na ponta do lápis, avançamos para o passo 5, documentação para evitar problemas, o nosso verdadeiro escudo de segurança jurídica. Gente, essa parte precisa ser tratada como um documento sagrado. São 3 coisas inegociáveis: matrícula atualizada, checar certinho se quem está vendendo é realmente o dono e as certidões de ausência de dívidas. Fica aqui um alerta fortíssimo. Ignorar essa papelada pode simplesmente anular a compra legalmente. Imagina achar um negócio do século e depois perder o imóvel para credores antigos? Sem chance. Sobrevivendo à papelada toda, chegamos ao 6º e último passo: visitas inteligentes e decisão, a nossa validação final. Vamos ver como isso se constrói na prática. O grande segredo, pulo do gato mesmo, é visitar o lugar em horários diferentes. De manhã, a gente vê como entra a luz natural e como é a loucura do trânsito. À tarde, a gente sente se aquela parede vira um forno e como é o movimento no comércio da rua.
E à noite é a hora da verdade para o barulho da vizinhança e a real sensação de segurança. Dá só uma passadinha rápida na hora do almoço, nunca vai contar a dinâmica verdadeira do local. Para amarrar tudo isso, a gente precisa fugir dos erros mais comuns. Comprar pela emoção, esquecer de comparar os preços no mercado, ignorar o estudo detalhado da documentação, não colocar os custos totais na conta e decidir na pressa. Esses são, sem sombra de dúvida, os grandes vilões que corroem o patrimônio de quem entra no mercado imobiliário sem preparo. Mas olha, se a gente faz o dever de casa certinho, o jogo vira completamente. Como diz a tela, quando se avalia bem, compra-se com segurança e tranquilidade. Seguir esse método passo a passo transforma um evento que costuma ser cheio de ansiedade num investimento seguro, muito sólido e super próspero. E para fechar, fica a reflexão. Sabe aquela vez que a gente viu um imóvel lindo, mas lá no fundo desconfiou totalmente do preço? É super familiar, né? Só que agora, com essa análise técnica e estruturada, isso deixa de ser um jogo de adivinhação. Se este material fez sentido e abriu a mente para novas ideias, curtam aqui, compartilhem com todo mundo que está nessa fase de busca e se inscrevam no nosso canal para continuar recebendo explicações aprofundadas e direto ao ponto. Um abraço e até a próxima!